Um grupo de amigos vai para um festival na Suécia que celebra a chegada do verão. Mas lá eles se veem envolvidos em alguns rituais antigos bem estranhos que acontecem num vilarejo durante os dias intermináveis que não anoitecem. Midsommar é um filme de terror muito conhecido dos últimos anos e no vídeo de hoje eu vou te contar quais são os significados por trás do filme e por que ele faz muito mais sentido depois que você entende esses significados. Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, gente, eu sou a Baby e aqui nesse canal você vai encontrar muito filme de terror, curiosidades assustadoras e casos misteriosos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. E ai, gente, deixa eu fazer um desabafo que tá muito calor, sério, eu não consigo entender quem em sã consciência gosta de calor, porque assim, não faz sentido. Hoje também eu tive um dia ruim, meu computador estragou e fiquei atrasado em tudo que eu tava fazendo, mas enfim, tô aqui, tô gravando o vídeo e se Deus quiser ele vai sair na data certa. Midsommar é um filme de terror de 2019, produzido pela A24 e dirigido pelo Ari Aster, o mesmo diretor de Hereditário, e esse foi, o segundo longa dele, inacreditável, Hereditário foi o primeiro longa dele e Midsommar foi o segundo, e ele simplesmente, na minha opinião, arrasou nos dois. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre Hereditário, e vocês sabem, né, que ele é um filme cheio de significados por trás. Cada detalhe ali no filme tem alguma história e razão de estar ali. E em Midsommar, o Ari Aster não fez diferente. Todos os significados ali de coisas que aparecem no filme completam a história e dão mais sentido pra tudo que a gente tá vendo. E eu fico pensando, gente, quanto tempo será que o Ari Aster gasta só pesquisando pra poder escrever um filme dele? Imagino que seja muito tempo. O Ari Aster conta que a ideia de Midsommar veio de um convite de uma produtora sueca chamada Be Real para ele escrever e dirigir um terror folclórico que fosse ambientado no festival de meio do ano da Suécia. E que nessa época ele estava passando por um término de um relacionamento amoroso e estava sofrendo horrores, então ele queria pôr isso no filme também e fazer com que, além de um terror folclórico, ele também fosse um filme sobre separação. Bom, a primeira cena do filme já tem um super significado por trás. A gente vê esse mural aqui, basicamente ele tá contando pra gente o que vai acontecer no filme, do início até o final. Mas mais pra frente eu vou falar mais sobre ele. Depois disso, a gente conhece a Dani, uma jovem estudante universitária que tá ali bem preocupada com uns e-mails que a irmã dela mandou. Nesses e-mails, a irmã, que parece que já tem um histórico ali de problemas de saúde mental, parecia estar se despedindo e falando que ia levar o pai e a mãe junto com ela. Bem estranho, né? A Dani tá aflita com toda essa situação e liga pro seu namorado Christian. Os dois já namoram ali há mais ou menos 4 anos, mas o nível de reciprocidade afetiva entre eles é bem diferente. Enquanto a Dani mede todas as palavras pra poder agradar o namorado e se sente culpada por estar demandando muita atenção com os problemas dela, ele não tá nem aí, ele acha ela chata, ele não liga pros problemas dela e nada nunca é culpa dele ali. Ai, gente, tem um ranço desse Christian, que nossa senhora. E ele quer terminar com ela. Ele fala isso pros amigos, mas ele tem medo de terminar e se arrepender no futuro. O Pelle, o Josh e o Mark são esses amigos dele e todos estudam ali a área de antropologia na universidade, estão desenvolvendo teses de fim de curso. Bom, a Dani acaba recebendo uma ligação com a notícia de que a sua irmã tinha matado os pais e em seguida tirado sua própria vida. Obviamente, ela fica arrasada, devastada com isso. E agora, mais que nunca, ela precisaria ali do apoio do parceiro dela, né? Pois é, mas o Christian continua 100% nem aí. A menina tá lá sofrendo, de luto, e ele quer ir numa festa. E ela acaba falando que vai também junto com ele, e é isso aí. Durante uma conversa com os amigos dele na festa, a Dani descobre que todos eles ali, incluindo o namorado dela, iam viajar pra Suécia em alguns dias pra um tipo de festival de chegada do verão que acontece no vilarejo onde o Pelle cresceu. Todos eles iam juntos porque o Josh ia fazer a tese dele sobre as tradições ali do vilarejo e eles iam curtir ali todos, viagem dos brothers. E a Dani fica tipo, amado, como assim você vai viajar daqui a poucos dias e você nem me contou? E ela fica chateada com toda aquela situação. E tipo, ela é bem dependente emocionalmente dele e ele ia viajar, ia
ficar mais de um mês fora. Eles acabam discutindo e o Christian acaba convidando a Dani pra ir nessa viagem também, achando que ela não ia aceitar, mas ela aceitou. Antes deles viajarem, acontece uma cena aqui que é importante pra entender algumas coisas. A Dani tá sentada conversando com o Pelle e ele pergunta pra ela se tá tudo bem. Ele se mostra interessado em ouvir ela, ele dá algo em troca ali pra ela, ele é recíproco na conversa, nas perguntas e etc. E isso é uma coisa que ela não tem, né, no relacionamento dela. Esse dar e receber é muito desproporcional entre ela e o Christian. E isso é uma coisa que vai ser muito abordada no filme, esse dar e receber recíproco. Bom, eles chegam na Suécia e antes deles chegarem, de fato, nas acomodações ali do vilarejo, eles encontram o irmão do Pelle, o Ingemar, que também levou convidados ali para as festividades. O casal britânico, Simon e Connie. Todos juntos ali, eles tomam um chá de cogumelo e o cogumelo, né, é uma substância alucinógena. Então, eles ficam horas e horas viajando ali, curtindo a onda, derretendo naquele dia que não acaba nunca porque não fica de noite. Nesse período de início de verão lá na Suécia, os dias duram muito mais que a noite. No extremo norte, por exemplo, acontece o sol da meia-noite, que é quando o sol não se põe por semanas. Na faixa central ali do país, o sol até se põe, mas é por pouco tempo e a noite não escurece de verdade. E mais no sul do país, anoitece, mas as noites são muito curtas e muito mais claras. Bom, e é claro, né, que a Dani começa a ter uma super bad trip ali, porque, assim, né, gente, por que alguém acharia uma boa ideia usar uma droga alucinógena logo depois de ter vivido uma situação super traumatizante na sua vida? A Dani achou uma boa ideia, pra poder, claro, agradar o namorado, porque já que todo mundo ia tomar, ela não ia atrapalhar e ficar de fora. Nessa bad trip aí, ela chega até de ter uma visão da irmã dela morta, assim, no espelho. Bom, eles chegam no vilarejo de Arga, localizado na região rural de Hälsingland, que fica na Suécia. A Arga do filme é ficcional e a vila que a gente vê ali na tela foi construída e filmada principalmente na Hungria. Chegando lá, eles veem que aquele povo lá tá tudo de branco, umas roupinhas assim bem camponesas, com flores na cabeça, correndo pelo campo. Parecem todos uma grande família feliz. Aí o Pelle encontra um homem que é uma figura paterna ali pra ele. E ele fala, né? Bom, bem-vindos, aproveitem. Hoje o dia é mais festividades, mas amanhã começa mesmo todo o evento e as cerimônias do Midsommar, que celebra o solstício de verão com rituais de origem pagã. Nesse período, lá no vilarejo, a gente vê mastros enfeitados com folhas e flores, danças e o povo cantando umas cantigas antigas, muitas coroas de flores e comidas típicas também. O grupo segue para um local ali no campo onde uma senhora faz um discurso e um brinde. Nele, ela fala mais ou menos assim, que nessa cerimônia que eles vão fazer, que vai durar 9 dias, a gente vai ter um grande banquete, que isso acontece de 90 em 90 anos. E a gente vai começar a entender que o número 9 e o 90 tem muito significado ali naquela vila. Sentados no campo, eles veem que tem umas pessoas da vila fazendo uma brincadeira ali, de mãos dadas. Essa brincadeira se chama Skin the Fool, em português, esfolar o tolo. E aí, essa menina aqui, ruiva, ela dá tipo um chutinho ali no Christian pra poder chamar a atenção dele, porque ela tá afim dele ali. E o Christian, como o idiota que ele é, vai lá participar da brincadeira. Enfim, mais pra frente a gente vai ver aí o que vai rolar entre esses dois. Eles estão meio que fazendo um tour ali pela vila, né? Conhecendo as coisas. E uma coisa que eles veem, que é mostrada várias vezes durante o filme, são algumas runas nórdicas. Em Midsommar, as runas funcionam em 2 camadas. Existem as runas nórdicas reais, espalhadas por paredes, mesas e roupas para poder prenunciar eventos. E também tem um sistema fictício que foi criado para o filme, que a equipe usa ali nos figurinos e na arquitetura da vila. No contexto da história, as runas que mais pesam são a Otala, que significa lar, herança e clã, e aparece nas paredes do alojamento e até na disposição da mesa dos anciãos, reforçando a ideia
história de uma tradição fechada que existe ali, e essa tradição é o que dá continuidade ali ao grupo. Apertro, que significa destino / presságio, algo que já está lançado pelos deuses, surge ali no celeiro como pista do que vai acontecer. A algiz invertida, que é assim, se essa algiz está em pé, ela significa proteção, mas invertida vira significado de perda de amparo e alarme de perigo. Por isso, ela marca momentos e objetos ligados aos rituais mais sombrios. E a Tiwas, que é ligada ao deus Tyr e que significa sacrifício, lei e ordem. Ou seja, as runas dão pistas pra gente sobre o que vai acontecer ao longo do filme. Nesse tour, eles também veem o que parece ser uma casa amarela ali, e o Pelle fala que é um templo sagrado e que ninguém pode entrar ali. Ali a gente também vê um urso preso numa gaiola, super normal. E a Connie também observa um pano pendurado com os desenhos. Esses desenhos ditam exatamente um feitiço / ritual que essa menina ruiva que se chama Maya vai fazer pro Christian. É um feitiço de amor em que uma jovem escolhe um rapaz e prepara um encantamento com flores, pelo pubiano e sangue menstrual. Isso leva ao ritual sexual e, por fim, promove a fertilidade e a união. Eles encerram o tour ali e o Pelle mostra pra eles o alojamento que eles vão ficar, que é bem bonito, assim, cheio de desenhos nas paredes, e que todas as pessoas de tal idade até tal idade dormem juntas ali. O Pelle explica que eles ali daquele vilarejo enxergam a vida como estações. Até os 18, você é uma criança, que é a primavera. Aí entre os 18 e os 36, você tá na idade de fazer a peregrinação, que é o verão. Dos 36 aos 54 é a idade de trabalhar, que é o outono. E dos 54 aos 72, eles viram mentores, que é o inverno. E depois dos 72, o que acontece? E reparem que todos esses números são múltiplos de 9. Lá no alojamento, a Dani vê uma parede que tem várias fotos das rainhas de maio, que são as vencedoras de uma competição de dança que acontece durante esse festival. E ser a rainha de maio é uma grande honra ali. Eles vão dormir e no dia seguinte vai rolar o primeiro grande ritual, o Atestupa. Todos eles primeiro se sentam numa mesa que tá em formato de runa e comem ali o banquete, fazem um brinde e tem essas duas pessoas, um homem e uma mulher, que são mais velhos, e eles estão até com uma roupa de outra cor. E no que se consiste esse ritual, né, gente? Pois é, esses dois vão lá em cima de um penhasco e eles pulam por vontade própria, tirando a própria vida. Antes disso acontecer, a gente vê essas runas aqui na pedra que já falavam o que ia rolar. Lidas juntas, elas funcionam como um selo do ritual. Essa aqui, a Gebo, representa oferta e sacrifício. Essa aqui, a runa Tiwas, representa lei, justiça, ordem, coragem e sacrifício. A Pertro significa segredo e ritual do destino. A Raido, que tá no centro, significa jornada e caminho, que é a passagem final dos anciãos. E a algiz invertida no topo representa a perda de proteção e a entrega ao inevitável. Obviamente, todos os estrangeiros, né, que são os amigos norte-americanos e o casal lá britânico, fica de cara com isso, acham um absurdo e tal. A Connie e o Simon, especialmente, ficam muito irritados e chocados e bolados e decidem ir embora dali imediatamente. O casal é meio que o oposto da Dani e do Christian. Eles estão bem, eles sabem dizer não, enquanto a Dani e o Christian têm um relacionamento desgastado e chegam fragilizados ali com a troca afetiva super quebrada. Por serem o par mais coerente e resistente a toda assimilação e manipulação, a Connie e o Simon expõem duas coisas, que é como a hospitalidade da comunidade tem um preço, ou seja, você participa, logo você deve algo, e o que acontece quando alguém se recusa a entrar nessa lógica de troca. Que a gente vai ver mais pra frente, né? O que acontece. Bom, o Pelle, gente, eu acho que eu sempre falo o nome dele errado. É Pelle, não sei. Enfim, o Pelle tenta explicar pra galera ali por que aqueles idosos fizeram isso e qual que era o significado desse ritual. Aquilo que aconteceu representava toda a lógica da comunidade ali, que era de ciclo, lei e troca. A vida em Arga é dividida em estações, né? 18, 36, 54. E a pessoa simplesmente devolve depois a vida que recebeu, encerrando o ciclo de uma forma ritualizada. Ali aos 72 anos. Representando os
ciclo da natureza. A gente precisa devolver algo para poder haver colheita e continuidade, e a morte serve como um adubo simbólico ali da vida. A Dani fica muito abalada, né? Claro, porque ela acabou de passar por uma situação de suicídio na família dela e ela foi obrigada a assistir agora o negócio lá, sem ela saber. E nisso, o Pelle tem uma conversa com ela que fala sobre reciprocidade. Ele fala que ele entende o que ela tá sentindo porque ele tinha perdido os pais dele também. Quando ele era criança, os pais morreram queimados e ele ficou órfão. Mas ali naquela comunidade, ele não se sentia órfão porque lá todo mundo cuidava de todo mundo, eles eram uma família de verdade que acolhe. E ele fala que todo mundo merece isso, que ela merece isso, ela merece essa reciprocidade, e ele questiona ela se o Christian dá isso pra ela e se ela se sente acolhida por ele. Beleza, a noite ali chega e a gente vê a Maya colocando alguma coisa debaixo da cama do Christian, e no dia seguinte eles veem que é uma runa do amor. Nisso, aquele menino Mark, que é um bobãozão, ele vai fazer xixi numa árvore que tá lá, e o povo da comunidade fica boladaço porque aquela era uma árvore ancestral que estava ligada a todos os entes queridos falecidos, então eles ficam bem bolados com isso. No alojamento, a Connie tá pegando as coisas dela pra poder ir embora, quando um cara da comunidade lá falou pra ela que o Simon já tinha ido embora, sem ela, porque só tinha uma vaga no caminhão e ele foi, mas ele ia voltar pra buscar ela. E ela acha isso hiper estranho, porque ele nunca ia deixar ela pra trás. E eu também, gente, ia achar muito estranho, porque meu namorado também nunca faria isso comigo. E a Dani, inclusive, dá uma alfinetada no Christian sobre isso depois. Ela fala que acha que ele sim faria isso com ela e deixaria ela pra trás se a situação tivesse acontecido entre eles. E aí rolam umas cenas que tem coisas importantes. Acho que praticamente todas as cenas desse filme têm coisas importantes. O Christian tá conversando ali com o cara da comunidade, porque tinha esquecido de falar, mas ele resolveu fazer a tese dele também sobre aquela comunidade, copiando a ideia do amigo dele, né, o Josh, que ele é um babaca. Nessa conversa, o Christian pergunta sobre incesto, sobre como que naquela comunidade pequena eles preveniam o incesto de acontecer. E o cara responde que lá os anciões precisam aprovar os casais e que às vezes primos podem formar um casal, mas irmãos ou pai e filha não podem. E que, por causa disso, até, às vezes, eles precisam chamar pessoas de fora para poder procriar ali. Exceto quando era o momento de conceber um oráculo. Como assim um oráculo? Nessa outra cena, o Josh tá conversando com um ancião que tá mostrando para ele o Ruby Hadar, que é o livro sagrado ali da comunidade. Esse livro tem muitas coisas escritas, mas também páginas em branco, porque aquilo ali é um trabalho de evolução constante. Por muitos e muitos anos, o livro vai continuar sendo escrito com novos ensinamentos. E quem escreve esses livros é a pessoa que é o oráculo dali, que é esse garoto aqui, que é deficiente e tem uma má formação ali no rosto. De acordo com o ancião, o fato daquele garoto ter uma deficiência cognitiva faz com que ele seja mais aberto para a fonte espiritual ali. Então ele desenha as coisas e os anciãos interpretam para pôr no livro sagrado. E essa pessoa, oráculo, é fruto de um incesto intencional que acontece ali sempre que necessário para a comunidade. Pois é, babado, né, gente? Eles estão ali comendo e o Christian vai comer uma tortinha ali e ele acha o quê? Um pelo que parece ser pubiano. E também o suco dele tá mais alaranjado ali. Parece que colocaram alguma coisa vermelha, tipo, sei lá, um sangue de menstruação. Nessa altura do filme, gente, 3 pessoas já estão desaparecidas. O casal britânico, o Simon e a Connie, e o bobão lá, o Mark, que some depois que uma mocinha chama ele pra ver alguma coisa e, como ele é bobo, ele vai. E o Josh tá caminhando pra entrar pra esse grupinho aí de desaparecidos. Durante o período ali em que tá todo mundo dormindo, o Josh vai até o lugar que fica o livro sagrado, o Ruby Hadar, e começa a tirar fotos do livro, que é uma coisa que ele tinha sido proibido de fazer, de tirar foto ali. Ele não podia tirar foto. E aí aparece uma pessoa lá pegando o Josh no flagra, mas essa pessoa é o Mark. Pelo menos parece ser, porque tem o rosto ali do Mark. Mas quando ele chega perto, o Josh vê que, na verdade, aquilo era uma máscara feita com a pele do amigo. E essa pessoa, vestindo essa máscara, dá uma porrada ali na cabeça e ele
cai no chão ali, desmaiade. Pois é, gente, uma máscara de pele do Mark. Esfolaram ele, esfolaram o bobão. Que nem aquela brincadeira lá, Skin the Fool, esfole o bobo, o tolo, o idiota. Bom, o Josh agora tá desaparecido e no dia seguinte, um ancião da comunidade fala que o livro sagrado tá desaparecido também. Logo, todo mundo acha que foi o Josh que fugiu com o livro e o Christian fica todo, nossa, eu não tenho nada a ver com isso, eu não compactuo com isso, que não sei o que, não sei o que lá. Até que uma anciã chama ele pra conversar e ele vai todo, né, receoso, achando que ela vai dar um esporro nele. Mas aí ela fala assim, vem cá, menino, você não tá afim de ter relações sexuais com a minha filha, não? A Maia? Porque ela tá afim de reproduzir com você. E ele fica tipo, pois é, acho que eu comi um pelo pubiano dela. Ao mesmo tempo, começa a competição de dança pra poder eleger a nova rainha de maio. E a Dani participa dessa competição. Só mulheres, né, podem competir. Elas tomam um chazinho ali de cogumelo e aí elas precisam ficar lá dançando em volta do mastro decorado, todas usando as coroas de flores, e vence a última que ficar em pé, porque à medida que o tempo vai passando ali, com elas dançando, algumas mocinhas ficam muito cansadas e saem ou tropeçam, caem, etc. E a Dani, gente, ganha essa competição. Ela é a nova rainha de maio. E eles colocam uma coroa de flores ali maior nela, mais colorida. Todo mundo dá parabéns, ela é toda exaltada ali. E ela tem até uma visão da mãe dela ali no meio dessas pessoas, como se ela estivesse enxergando neles ali sua própria família. Eles ficam lá cantando e celebrando a vitória dela. E o Christian tá lá assim... Parece que ele é a única pessoa dali que não tá feliz por ela. Eles vão pra uma mesa onde vai ter um banquete e ela senta nesse trono de folhas e ela sente até que as folhas estão se conectando e se mexendo com ela, como se ela pertencesse àquilo ali, à natureza, dando alguma coisa pra ela. E a rainha de maio, né, gente, a moça que ganha a competição, ela vai ser a grande responsável pela fertilidade e a renovação daquela comunidade. Ela que abençoa toda a colheita e é uma figura muito importante pra todo mundo ali. O ancião levanta na mesa e fala, bom, tá na hora da rainha ir lá abençoar as terras, né? Vai lá, Dani. E ela pergunta, o Christian pode ir comigo? Não, não pode. Ela tem que ir sozinha, quer dizer, com as outras mulheres ali da comunidade. Mas isso já estava planejado por todo mundo ali pra fazer com que o Christian ficasse sozinho com a Maia. A Dani vai lá abençoar a terra e tem umas coisinhas ali que tem que fazer, enterrar umas coisas, etc. Enquanto isso, o Christian tá indo copular ali com a Maia. Ele chega num galpão e ela tá deitada, sem roupa, no meio de umas flores, assim. E tem várias outras mulheres atrás dela, em pé, peladas também, de mãos dadas, cantando uma melodia ali. E aí eles começam a ter relações sexuais e nisso as mulheres atrás começam a gemer junto com a Maia, todas em sincronia, representando mais uma vez a reciprocidade e o dar e receber. Aquilo que aquela pessoa da comunidade tá sentindo, eu tô sentindo também. Eu sinto junto com ela, porque a gente é uma família. Enfim, é uma cena muito louca ali, que a Dani acaba vendo pela fechadura da porta. E aí ela começa a ter uma mega crise de pânico e choro vendo aquela traição. E várias mulheres ali ficam em volta dela, começam a chorar e a gritar junto com ela, também em sincronia, meio que acolhendo ali a dor da Dani. O Christian termina o ato e ele tá bem desnorteado ali. Ele também tinha tomado um chazinho de cogumelo. E ele sai correndo do galpão, pelado mesmo. E ele acaba indo parar num celeiro onde ele encontra o Simon, assim, pendurado de um jeito que puxaram os pulmões dele pela costela ali e penduraram ele. Quem já viu Vikings sabe como que isso acontece, porque rola isso num episódio da série. Esse jeito bizarro de morrer é chamado de águia de sangue, um ritual de execução descrito em poemas nórdicos, no qual as costas são abertas, as costelas são cortadas da coluna e os pulmões são puxados para fora, parecendo asas. E esse tipo de morte ficou conhecida como símbolo de punição extrema na cultura viking. No filme, o Simon é exibido assim no celeiro
celeiro e os pulmões dele ainda se mexem, indicando que ele tá ou parece estar vivo quando o Christian encontra ele. E a galera lá fez isso com ele como uma punição por ele ter quebrado o pacto daquela comunidade. Ele quis ir embora e assim ele recusou a lógica de troca de Arga. Então ele foi castigado e virou um exemplo para que outros também não quebrem o pacto. Nas fontes nórdicas, a Águia de Sangue também carrega a ideia de vingança e de sacrifício. Bom, já indo para os últimos minutos do filme, alguém apaga ali o Christian e ele acorda no campo ali onde vai rolar o último ritual. Mas deram alguma coisa para ele que ele tá completamente paralisado, ele não consegue andar, nem falar, nem fazer nada. E como última parte ali dos rituais de celebração do Midsommar, os anciões explicam que devem ser feitos 9 sacrifícios. E olha só, já rolaram os sacrifícios do Mark, do Josh, do Simon, da Connie e dos 2 anciões lá que tiram a própria vida. E agora faltam 3 pessoas. 2 já se voluntariaram, que é o Ingemar e o Ulf. E a Rainha de Maio deve escolher o último que falta entre um sorteio que é feito. E a Dany acaba precisando escolher entre um outro cara aleatório lá da comunidade e o Christian para ser sacrificado ali. E a Dany escolhe o Christian pro sacrifício. E lá vamos pro ritual final. Todos os corpos dos sacrificados que estão enfeitados ali como bonecos são levados para aquela casinha amarela, aquele templo. Lá também entram os voluntários, o Ingemar e o Ulf, e o Christian é colocado dentro de uma pele esfolada de um urso e todos são queimados ali dentro do templo. O grande ritual fecha o ciclo do Festival de Midsommar com a comunidade oferecendo à natureza 9 vidas para poder garantir continuidade, fertilidade e equilíbrio. É a lógica da troca, o dar e o receber. O Christian é costurado dentro da pele de um urso porque o urso no imaginário nórdico simboliza a força bruta, a fúria e o instinto predatório. Essa carcaça de urso no Christian simboliza a arrogância, a agressividade masculina descontrolada e a traição dele. E queimando o urso, eles queimam esse mal que eles querem purgar ali do grupo. Já os outros corpos são preparados como bonecos empalhados com palha, decorados com flores e símbolos, para poder desindividualizar as vítimas e convertê-las em talismãs de colheita. Eles não são mais pessoas, eles são oferendas. A queima ali de todo o templo sela tudo. O fogo purifica e os moradores, mais uma vez em sincronia, reproduzem ali os gritos dos que estão sendo queimados, mostrando a união e a comunhão dessa comunidade. E a Dany, no fim, sorri, algo que ela não fez o filme inteiro, finalmente ali com uma sensação de não só ter se vingado do namorado babaca, mas também ter aquela sensação de pertencimento na comunidade de Arga. E aquele mural do início, lembra que eu falei dele? Ele basicamente já contava tudo pra gente. Primeiro, a gente vê uma figura de uma moça ali ligada a pessoas e a uma caveira que representa a Dany e a morte dos pais e da irmã. Depois, a figura da moça caminha chorando enquanto é guiada por um flautista por um caminho com outras pessoas, figuras masculinas ali. Eles chegam nesse lugar com pessoas de branco, flores, arcos, o urso e também aqui tem os 2 idosos que pularam do penhasco. Depois a gente vê a competição de dança da Rainha de Maio acontecendo, que é o grande evento que nos leva até o sacrifício final. E fim de Midsommar. Um filme, como vocês acabaram de ver, com muitos significados e com certeza, além dos que eu falei, devem ter vários outros significados também. E essa é uma característica marcante do Ari Aster, né? Recomendo que caso você não tenha assistido ainda, veja. Apesar de eu ter contado o filme aqui, assistir já sabendo essas pequenas simbologias é bem legal. E caso você já tenha visto, vale a pena rever agora, analisando essas coisas e tentando enxergar outras coisas também. Comenta aqui se você já assistiu o filme e se você já tinha percebido todos esses símbolos. Também comenta aqui se você tem algum filme que você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre. E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e continuar acompanhando aqui para poder esse canal crescer cada vez mais. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.